Olá, a paz do Senhor Jesus a todos, tudo bem? Hoje eu estou gravando aqui de um lugar um pouco diferente, um local de trabalho. Está sozinho, está tranquilo. Nesse tem um tempo agora de pausa, eu consigo tirar esse momento para fazer a leitura. Amém? Lembrando que se você não tem essa oportunidade no seu trabalho, não faça. O local de trabalho é para trabalhar, não para ficar lendo a Bíblia. Mas se você tem a oportunidade no seu período de pausa ou no momento que você consegue fazer isso sem atrapalhar diretamente na tua função, fica à vontade, faça, aproveite o tempo para ler a palavra do Senhor. Amém? Estamos fazendo a leitura do 46º dia do nosso projeto O Novo Testamento em 90 Dias. Estaremos lendo Atos capítulo 21 e 22. Mas antes da leitura, vamos orar. Senhor Deus, Pai, graças eu te dou, Jesus, por esta oportunidade que nós temos neste momento de lermos a Tua Palavra. Que o Senhor, bendito Espírito Santo, possa abrir, trabalhar no nosso intelecto, na nossa mente e no nosso coração para aprendermos e absorvermos essa palavra. Fala conosco, fica conosco, assim eu oro, em nome de Jesus o Cristo. Amém. Vamos à leitura. Atos 21. Depois de nos separarmos deles, navegamos diretamente para a ilha de Cos. No dia seguinte, chegamos a Rhodes e dali fomos a Pátara, encontrando um navio que ia para a Fenícia. Embarcamos nele, seguindo viagem. Quando a ilha de Chipre, que já estava à vista, deixando-a à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois o navio devia ser descarregado ali. Entretanto, os discípulos permaneceram lá durante 7 dias. Movidos pelo Espírito, eles recomendavam a Paulo que não fossem a Jerusalém. Passado aqueles dias, saímos para continuar a viagem. Todos os discípulos, cada um com sua mulher e os seus filhos, nos acompanharam até fora da cidade. E ajoelhados na praia, oramos, despedindo-nos uns dos outros, embarcamos e eles voltaram para casa. Quanto a nós, concluindo a viagem iniciada em Tiro, chegamos a Ptolemaida. Onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Filipe tinha 4 filhas solteiras, que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, veio da Judeia um profeta chamado Agabo, que, aproximando-se de nós, pegou o cinto de Paulo e amarrando com ele os próprios pés e mãos, declarou: assim diz o Espírito Santo, é isso que os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto, para entregá-los nas mãos dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não fosse a Jerusalém. Mas ele respondeu: o que estão fazendo ao chorar assim e partir do meu coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Como Paulo não se deixou persuadir, conformados dissemos: seja feita a vontade do Senhor. Passados aqueles dias, tendo feito os preparativos, fomos para Jerusalém. Alguns dos discípulos também vieram a Cesareia conosco, trazendo consigo Mnason, natural de Chipre, velho discípulo com quem nos deveríamos hospedar. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. E, tendo saudado, contou em detalhes o que Deus tinha feito entre os gentios por seu ministério. Ouvindo isso, eles deram glória a Deus e lhes disseram: Você percebe, irmão, que há milhares de judeus que creram e todos são zelosos da lei? Eles foram informados de que você ensina todos os judeus entre os gentios e apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não deveria circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei.
Que faremos então? Certamente saberão que você já chegou. Faça, portanto, o que vamos dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente fizeram um voto. Leve esses homens, participe da cerimônia de purificação e com eles pague a despesa deles, para que raspem a cabeça. Assim todos saberão que não procede a informação de que receberam a respeito de vocês e que, pelo contrário, vocês mesmos vivem de conformidade com a lei. Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue da carne de animais sufocados e da imoralidade sexual. Então Paulo, levando aqueles homens no dia seguinte, tendo-se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse uma oferta em favor de cada um deles. Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus que tinham vindo da província da Ásia, ao verem Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: Israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte anda ensinando todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. E mais ainda, introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Disseram isto, pois antes tinham visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade e pensavam que Paulo o havia levado para dentro do templo. Toda a cidade ficou em grande alvoroço e o povo veio correndo. Agarraram Paulo e o arrastaram para fora do templo. E imediatamente as portas foram fechadas. Procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante das tropas romanas que toda Jerusalém estava amotinada. Então este, levando logo soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante e os soldados, pararam de espancar Paulo. O comandante se aproximou e ordenou que Paulo fosse preso e amarrado com 2 correntes. Então perguntou quem era e o que havia feito. Na multidão, uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. Não podendo ele, porém, saber a verdade por causa do tumulto, ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Ao chegar à escada, foi preciso que os soldados o carregassem, por causa da violência da multidão, pois a massa do povo seguia gritando: mate-o! E quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante: será possível dizer algo para o Senhor? O comandante respondeu: você sabe grego? Você não é por acaso aquele egípcio que algum tempo atrás começou uma revolta e levou 4.000 guerreiros para o deserto? Paulo respondeu: eu sou judeu natural de Tarso, uma importante cidade da Cilícia, e peço ao Senhor que me permita falar ao povo. Obtida a permissão, Paulo, em pé na escadaria, fez com a mão sinal ao povo. Fez-se grande silêncio, e ele falou em língua hebraica, dizendo: Irmãos, Atos 22, irmãos e pais, escutem agora o que tenho a dizer em minha defesa. Quando viram que Paulo lhes falava em língua hebraica, fizeram mais silêncio ainda. Paulo continuou: eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas fui criado nesta cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo o rigor da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vocês são no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, prendendo homens e mulheres e lançando-os na cadeia. Disto são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Deles eu recebi cartas para os irmãos judeus de Damasco, e fui até lá para trazer amarrados a Jerusalém os que também lá estiveram para serem punidos. Ora, aconteceu que enquanto eu viajava, já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente uma grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Perguntei: Senhor, quem é você? Ao que me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceber o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei: Senhor, o que devo fazer? E o Senhor me disse: levante-se, entre em Damasco, onde lhe dirão tudo o que você precisa fazer. Tendo ficado cego
por causa da intensidade daquela luz. Guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, chegando perto de mim, disse: Irmão Saulo, recupere a visão. Nessa mesma hora recuperei a visão e olhei para ele. Então ele disse: Deus de nossos pais escolheu você de antemão para conhecer a vontade dele, ver o justo e ouvir a voz dele, porque você terá de ser testemunha diante de todos, anunciando as coisas que você tem visto e ouvido. Agora, o que está esperando? Levante-se, receba o batismo e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Quando voltei para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio um êxtase e vi o Senhor. Ele me disse: ande logo e saia imediatamente de Jerusalém, porque não aceitaram o teu testemunho a meu respeito. Eu respondi: Senhor, eles bem sabem que eu ia em sinagoga, prendendo e açoitando os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as capas dos que o matavam. Mas ele me disse: vá, porque eu o enviarei para longe aos gentios. Até este ponto a multidão ficou ouvindo, mas quando Paulo disse isto, começaram a gritar bem alto: fora com ele, mate-o, porque ele não merece viver. Enquanto eles gritavam, tiravam as suas capas e jogavam poeira para o ar. O comandante ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza e que sob açoite fosse interrogado, para saber por que motivo estavam gritando assim contra ele. Quando estavam amarrando as correias, Paulo perguntou ao centurião que ali estava: será que vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Ouvindo isso, o centurião procurou o comandante e lhe disse: que é isso que o Senhor está prestes a fazer. Saiba que aquele homem é cidadão romano. Então o comandante veio e perguntou a Paulo: diga-me uma coisa, você é romano? Paulo respondeu: sou. E o comandante disse: eu tive de gastar muito dinheiro para conseguir essa cidadania. E ao que Paulo respondeu: pois eu tenho de nascença. Imediatamente se afastaram os que iam interrogá-lo com açoite. O próprio comandante ficou com medo quando soube que Paulo era romano, porque tinha mandado amarrá-lo. No dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos por que Paulo vinha sendo acusado pelos judeus, o comandante soltou e ordenou que se reunissem os principais sacerdotes e todo o sinédrio, e mandaram trazer Paulo e apresentou-o diante deles. Atos 23. Bom, por hoje é só. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado por este momento que passamos lendo a Tua Palavra, que ela possa fazer morada em nosso coração, e sempre que for necessário, o Senhor nos traga a memória, nos faça lembrar, para ensinarmos aos outros e sermos edificados também, Senhor. Fica conosco todos os dias, assim eu oro, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos.